Muito bem. Vamos então estudar os efeitos perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento. A pessoa, ela se ressente quando ainda ela não traz a sua consciência desperta. Porque tudo na vida acontece segundo uma grandiosa vontade e segundo a necessidade do nosso próprio crescimento espiritual. Joana inicia assim dizendo: os sentimentos violentados que se transformam em conflitos não resolvidos, escravizam a criatura, que se passa a vivenciá-los de acordo com o que lhe parece real, jamais conforme exercício de evolução. A pessoa, ela quando se sente violentada, porque veja bem, o que é que vai violentar a pessoa? O que vai verdadeiramente fazer com que a pessoa se violente? O orgulho. Quando a pessoa é tocada no orgulho. Entende? E, consequentemente, quando ela é tocada no orgulho, ela é ferida no seu ego. E quando ela é ferida no seu ego, aí ela começa a elaborar ideias e pensamentos que fazem com que ela se escravize por aqueles pensamentos, por aquelas ideias. Então fica um jugo terrível. A pessoa se coloca à disposição de elementos altamente trevosos que agrilhoam a pessoa em um estágio de sofrimento e dor. Ele imagina que aquela situação é real. Ele imagina que aquela situação é real. Por quê? Porque ele está envolvido pelo seu ego, pelo seu egoísmo e se sente ferido, e geralmente a pessoa tem vontade de ferir. Isso é muito triste, mas é muito comum. A pessoa, quando é ferida no seu ego, quando ela é afetada no seu egoísmo, ela tem vontade de revidar. Logo advém, segundo Joana de Ângeles, transtornos breves ou de longa duração. Tal a depressão como resultado da amargura que domina as paisagens íntimas, devorando os parcos ideais de viver ou transformando-se em mecanismo de vingança, olha aí, transferindo a culpa que perturba como de responsabilidade de outrem, daquele que gerou a situação, nunca porém de si mesmo. Ele nunca vai achar que ele tem culpa em alguma coisa. É o fulano, ciclano ou beltrano. Vezes outras, desenvolve a ansiedade pelo desejo mórbido de desforço, mediante o qual supõe erradamente seria resolvido o conflito injustificado. É uma patologia complexa. É uma patologia da alma. O indivíduo, ele entra num turbilhão de ideias, num remoinho de pensamentos que
precisa utilizar de uma terapia de emergência para que ele saia do processo. Geralmente, a terapia de emergência, o recurso emergencial que nós recomendamos é que a pessoa use os recursos da oração. Já foi dito e vamos repetir, trabalhar os clichês mentais salutares. É claro que uma pessoa, numa condição desta, não vai conseguir criar clichês salutares, criar imagens mentais salutares. Por quê? Porque ele está amargurado, ele está agrilhoado, ele está preso naquele visgo de ideias repetitivas e constantes. É um amaranhado. Ela se amaranha, se enrola, se encapsula no seu próprio, na sua própria rede, na sua própria teia. E isso é altamente dolorido. Isso é altamente destrutivo, corrosivo. Por quê? Porque a pessoa não se sente capaz de lutar contra. As suas forças se esvaem. Suas forças se esvaem. Os seus princípios de ímpetos de sair do marasmo, sair do atoleiro, enfraquece. A melhor terapia é a terapia da oração, da bioenergia, da fluidoterapia, da hidroterapia e de participar de grupos aonde a pessoa possa receber o estímulo, grupos de autoajuda, né? Existem inumeráveis grupos de autoajuda, inumeráveis, né? Dentro da casa espírita existem grupos de autoajuda, mas nós, como vivemos em um excelente trabalho que nem todas as cidades possuem, chama-se Amor Exigente. É um grupo de autoajuda, né? Aqui na nossa cidade de Votuporanga nós temos, acredito que Fernandópolis tem, e outras, São José do Rio Preto e outras demais cidades, né? Por quê? Porque é um grupo neutro, aonde é um trabalho, a própria palavra diz grupo, né? Se reúne em grupo para poder pôr para fora o seu padecimento e o seu sofrimento. Este grupo é internacional. Nós vamos encontrar muitas vezes filmes falando a respeito do grupo de autoajuda, que é altamente positivo. Altamente positivo. Ou quando nós encontramos uma casa bem orientada, espírita, nos trabalhos de entrevistas. Trabalho de entrevistas é onde a pessoa procura para conversar, desabafar, abrir o seu coração e aliviar as suas dores com uma pessoa que foi treinada para fazer esse tipo de trabalho. É muito importante que a gente consiga entender o papel terapêutico da doutrina espírita, o papel psicológico terapêutico da doutrina espírita nestes grupos de entrevistas e de autoajuda.
Acontece que nem todas as casas estão preparadas para poder dar esta abertura psicológica. Mas nós estamos encontrando hoje em dia já alguns núcleos que voltam a sua atenção para o atendimento psicológico. Por quê? Porque a criatura humana tem se padecido exageradamente e diria que a gênese de grande número de doenças físicas se encontra no psiquismo. E nós precisamos estar preparados para poder atender. Não precisamos fazer curso de psicologia para isso, não. Simplesmente fazermos parte de uma orientação para o atendimento emergencial das pessoas que procuram a casa espírita em necessidade psicológica. Vamos voltar.